Maravilha. Então, hoje nós estamos retornando ao nosso estudo, né? Hoje nós continuaremos o estudo onde nós estamos vendo sobre o Criador, né? O parágrafo 4, o Criador, onde nós já vimos sobre a catequese da criação, a criação como obra da Santíssima Trindade, o mistério da criação. No último encontro, nós conversamos sobre o mistério da criação. E é aqui que nós estamos, no parágrafo 309. Aliás, nós já lemos o 309, né? Já. A gente deve Mas se começar no vocês. 310. Isso. Mas eu acho que a gente poderia retornar no 309, porque Vale a aí pena. já entra no título, né, que nós Tá. estamos estudando Sim, e a gente faz uma recapitulação breve dele. Bom, com certeza. vamos iniciar? O Rogério, que quer ler para a gente, Rogério? Posso ler? Vamos. Nós já agradecemos o dia de hoje, né? Vamos agradecer a, a providência divina de nos ter juntos aqui, de Obrigado, que a Senhor. gente tenha um aprendizado e que a gente consiga tirar algo para engrandecer nossa alma e que a gente tenha paz e consiga distribuir todo esse aprendizado para pessoas à nossa volta, né? Amém. Eu quero agradecer tudo que eu tenho, agradecer a esposa que eu tenho, a pedir pelas dificuldades que ela está enfrentando lá, que são muitas, e que Deus, com a sua providência divina, possa encaminhar todos para o melhor, que isso seja um aprendizado para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Amém. Santo. Amém. Amém. A, Amém. a providência e o escândalo do mal. Se Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo, ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Eu acho que essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Sim, exato, Uhum. né? E, e Essa muitos argumentos que é, se Deus existisse, o mal não existiria, né? essa é uma pergunta que meu filho tem de pronto quando a Sim. gente conversa sobre isso. Para essa pergunta tão premente quanto inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. O conjunto da fé cristã constitui a resposta a essa pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus, que se antecipa ao homem por suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida aventurada, bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, sob certo aspecto, uma resposta à questão do mal. Acho que aqui a gente tem que analisar uma conjuntura de acontecimentos Sim, para tentar identificar exatamente. A o que gente a não gente. consegue falar disso, né, sem ver todos esses pontos que o catecismo cita, né? A encarnação redentora do Senhor, o dom Uhum, do seu Espírito, os sacramentos da igreja, o chamado à vida das bem-aventuranças, tudo isso já vem como uma resposta a esta pergunta, né? uhum, O simplicismo, ele não consegue atingir essa resposta, né? Não, eu quero uma resposta simples. Não, não existe, né? Não, uhum, não existe. Tudo faz elemento dessa mensagem. A resposta da mensagem cristã é a resposta contra o mal, né? uhum.
Mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Segundo o seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em processo de caminhada para a sua perfeição última. Esse devir permite, no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, o desaparecimento de outros, juntamente com o mais perfeito, também o menos perfeito, juntamente com as construções da natureza, também as destruições. Juntamente com o bem físico existe, portanto, o mal físico, até que a criação tenha atingido sua perfeição. É, é, Desculpa. juntamente com o bem físico existe, portanto, o mal físico, né? Então, Uhum. eles vêm junto, o joio e o trigo, né? Lembra, né? Ah, Eles existem até que a criação ela atinja a sua maturidade, né? Nós não entendemos isso, mas Deus criou dessa forma, né? uhum. Os Oswaldo, anjos. Sim, Jair. eu preferia, eu preferia, qualquer análise que formos fazer, é difícil você começar analisando Deus. Mas se a gente começar analisando o homem, fica mais fácil, entendeu? Quando Deus dá o livre-arbítrio, aí a coisa fica individual, certo? Então, se nesse processo que Deus criou, que onde existe a dor, nós já vemos certas aberrações, que seria do mundo se não houvesse dor, que cada um pudesse explodir, pudesse matar, pudesse. Então, a questão parte do que o homem está colocado em vida para fazer. É que nem o vestibular, né? A gente fala isso repetitivamente. Eu vou reclamar do cara do vestibular porque deu prova. Não, não tem como. Então, nós estamos aqui para isso, para passar por essa vida com essa dor, com espinho. Dizia um grande filósofo que não há no mundo experiência de pessoas que passam por aqui sem dor. Ou é Sim, de um jeito ou é do outro, né? Então, cabe ao homem entender essa e responder essa pergunta da sua vida, né? Eu vou responder para mim. Por que que o mal existe? Porque eu preciso passar por ele, eu preciso provar que eu aguento. É coisa de Deus que nos permite. Ah, eu estava escutando Frei Gilson ontem. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele não vai dar dor maior que a sua força. Isso é bíblico, né? A gente já estudou isso. Então, da medida em que ele vem a dor, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Agora, o problema não está em Deus fazer certo ou errado. O problema está em a gente conseguir enxergar isso, né? E aí vem a fé. Eu vou olhar por esse aspecto e vou entender, e vou compreender. Acho bacana essa colocação essa equação do compreender, que nos próximos capítulos, nos próximos parágrafos, vai falar do fato do compreender, para a gente poder achar a solução, achar a resposta, né? Nossa, Jair, que coisa linda que você falou da prova de um vestibular ou de um teste. A nossa vida aqui é como se fosse essa prova, esse teste. E a gente está aqui para estudar e para passar nesse teste, para passar nessa prova. Então, a nossa caminhada aqui, como você falou, focando na humanidade, focando em nós mesmos, não em Deus que fez isso ou Deus que não fez aquilo, focando na gente, se a gente, esse, por exemplo, é um estudo maravilhoso que a gente pode passar muito bem na prova. Quer dizer, a outra que a gente pode passar muito bem na prova, a Bíblia.
Quer dizer, e o nosso exemplo, como você e o Oswaldo já falaram várias vezes, o exemplo dentro de casa, o exemplo para os nossos filhos, os nossos netos, vocês aí que têm netos, Rogério, tudo. Quer dizer, passar para a família e para quem está perto, próximo, um amigo que precisa de uma palavra bonita, de uma palavra importante, isso tudo ajuda a gente a passar nesse teste. Que lindo isso que você falou, Exatamente. Jair. É um teste, é uma prova na nossa vida até chegar o momento do juízo final. Até, como o Oswaldo o Rogério leu e o Oswaldo reforçou, até chegar à perfeição, assim, ao último dia, ao julgamento Sim, final, julgar os vivos e os mortos. sim. Então, a nossa E, parte como vivos é isso, né? É É. estudar e caminhar no livre-arbítrio e caminhar no bem, na bondade ao próximo. Que linda essa analogia que você fez. E olha como é bacana quando você se espelha em Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá a definição. Tem a porta estreita e a porta larga. sim. Optem pela porta estreita porque ela vai te levar a essa perfeição, né? Pronto. O Martin quer falar aí. Martin. Aí eu vejo aqui dentro, quando a gente fala da criação, né? O Criador, quando nos criou, o propósito foi criar a imagem e semelhança dele. E para isso, ele não fez um ser pronto, com todo, vamos dizer assim, com todo conhecimento, porque aí seria ele. O que ele criou foi um ser que, com o tempo, com as cruzes, com os caminhos, com as pedras que teve que passar, foi se desenvolvendo, foi tendo a capacidade de aprender. Deus nunca deixou a gente sozinho, como você acabou de mencionar, Jesus Cristo falou sobre a porta estreita, que é o caminho, quer dizer, você olha no Evangelho, você olha na Bíblia, você vê o caminho é traçado, quer dizer, Deus deu essa ferramenta para nós, para a gente poder enxergar o como chegar lá, e a gente não tem, quando a gente fala do mal, eu acho que uma das coisas que a gente erra, as pessoas que vêm, por que que o mal existe? Porque é justamente pela falta de fé. Porque quando você tem fé real, mesmo você sentindo a dor de um espinho, sentindo a dor de um tombo, alguma coisa desse tipo, quando você tem a fé verdadeira, você sabe que isso é momentâneo. Isso é nesse momento que nós estamos passando aqui. O motivo para você ter se machucado lá, às vezes é, por exemplo, para reforçar a sua fé ou reforçar dizendo, realmente, eu cruzo sobre esse problema e entrego, né, como sendo uma oferta minha a Deus. Eu creio no que ele propôs para mim. Resumindo, é, a gente está aqui dentro crescendo em fé, crescendo no conhecimento do que é o certo, fazendo obras, não só conhecimento, mas fazendo obras demonstrando o que é a vida correta, para justamente lá no final, né, como a Marisa falou, e como o Oswaldo falou, no final, no juízo final, a gente passar a prova e falar assim, a imagem e semelhança de Deus. Um ser capaz de, graças por ter tido fé em Deus, né, de poder olhar as coisas com o mesmo olhar que Deus vem nos ensinando a ter. É o caminho. É isso que eu enxergo aqui. Aham. E nós vamos ver que o mal, né, o mal é a consequência da escolha errada nossa, né? Exato. Então, Deus coloca à nossa frente o bem e o mal, né? A bênção e a maldição, né? Mas existe uma coisa aqui dentro que é importante, porque quando a gente fala assim, o mal é a ausência do bem, a ausência de Do Deus. bem. Muitas vezes as pessoas são submetidas ao mal não por intenção delas, acontece com elas. Sim, Mas as sim, pessoas que sofrem esses espinhos, mas têm em seu interior, em seu íntimo a fé, eles atravessam por sobre esses espinhos, sabendo que aquele mal que ele está cruzando é para o seu sim, próprio bem. Quer dizer, ele tá criando forças. Eu não me sim. lembro quem que uma vez
fez um papel, falou, é um dos padres justificando justamente sobre essa pergunta. Eu falo assim, quando você chega para Deus e lhe pede fé, Deus não te dá fé, ele te dá coisas em que você tem que ter fé para cruzar. Quando ele te pede Exercê-lo. força, ele não te dá os músculos, ele te dá desafios para você crescer e ficar forte. Adquirir força, né? Isso, Exato. E esse é o caminho que a gente faz. E as pessoas isso. não entendem que o mal que a gente cruza é justamente para a gente ter a capacidade de enfrentar esse mal, sabendo que isso aqui é transitório, É não é passageiro, né? Não é exato, eterno, né? Estamos exato. vivendo a fase passageira. É, É o que vem em cima vestibular da ainda, fé. né? Que vem em cima da fé, que é justamente o que nós estamos aprendendo aqui. Cada vez Sim. mais fé, É, mais esse fé. 311 que a gente vai ler, o Rogério vai ler aí, diz muito isso, Martin. Esse 311. Oswaldo, eu queria só fazer uma pequena menção de uma comparação que eu ouvi uma vez no retiro, não lembro, é muito tempo atrás, mas eu achei ela. A gente, nós aqui, nós estamos em seis, sete, né? Nós olharmos o problema, nós. E se a gente ficar 4 horas falando do problema, a gente vai entender o problema. Agora, nas outras 4 horas, nós vamos falar do Espírito Santo, da paixão redentora, dos dons do Espírito Santo, da graça de Deus. Então, a nossa visão, quando termina as primeiras 4 horas analisando o problema, ela é bem diferente de quando você passa 4 horas analisando as soluções. Sim, Por quê? sim. Para cada mal tem um dom, né? Para cada mal tem um dom. Até mesmo a doença, né? Tá lá. Leve para o presbítero, leve para o padre. Tem toda uma orientação, tem o sacramento da unção dos enfermos, quer dizer, a igreja. Tá, então, eu achei bacana essa comparação que foi feita, porque nós também temos essa dificuldade e as pessoas que não se adentram aos assuntos da solução também vai ter dificuldade, mais dificuldade, né? Ok? Mais dificuldade para passar por essa cruz, esse caminho espinhoso aí, né? Sim. Amém? É, sim, pelas próprias forças é difícil, né? Vamos lá? 311. O Rogério, tá mudo, seu microfone tá mudo. Começa de novo. Desculpa. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se e, de fato, pecaram. Foi assim que o mal moral, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico, entrou no mundo. Deus não é, de modo algum, nem direta nem indiretamente a causa do mal moral. Todavia, o permite, respeitando a liberdade de sua criatura, e, misteriosamente, sabe auferir dele o bem. Olha Pois, aqui. Fala, isso, mas pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar do mal o bem. olha só, né? Isso é a definição clássica de uma resposta. Deus não permitiria o mal se ele não pudesse tirar um bem maior, né? Uhum, Mas aquele mal foi absurdo, acabou. Então, existe uma consequência de todo o mal, né? E nós estamos olhando apenas a consequência, mas nós não estamos vendo o bem que vai ocasionar daquele mal que está acontecendo, né? uhum. Mate, Eu não sei se vocês não devem estar seguindo, mas eu estou seguindo a Quaresma no Halo.
E, e uma das leituras que vem sendo falado normalmente de segunda a quarta, ou de segunda a quinta, é sobre um japonês, ok, que virou santo, que viveu justamente no Japão na época da bomba de Hiroshima. Eu não me lembro o nome dele, tá? Akira, não lembro. Mas depois eu mando para vocês. E a história, ele vem contando, porque ele se converteu graças à esposa. Vem a história toda dele. Ele era uma pessoa extremamente mundana, foi lutar contra a China, voltou para o Japão, depois entrou na Segunda Guerra Mundial. E a bomba atômica de Hiroshima, de Nagasaki, né? De Nagasaki caiu exatamente em cima de uma igreja católica lá dentro, que no Japão era quase que proibido ter a fé. E uma coisa extremamente interessante é que depois dos escombros, ele sobreviveu, só que ele já está em fase terminal, ele perdeu a esposa, ele perdeu tudo mais, e o discurso que ele faz, que ele foi chamado pelo bispo, porque ele era o radiologista principal, era um médico de grande influência lá. E o discurso que o bispo da cidade chamou ele para fazer, quer dizer, que chamou para ser feito como a primeira missa após o efeito da bomba, ele fala exatamente sobre esse ponto. Ele toca do mal, que Deus não permitiria o mal se o bem não fosse tirado dele. E ele cita exatamente o povo japonês. Ele fala: veja nós fomos sacrificados como o cordeiro imolado, fomos queimados e tudo mais aqui dentro, para que a guerra acabasse, né? E muitas almas foram retiradas aqui naquele momento, né? Mas pela dureza do homem, pela dureza da Segunda Guerra Mundial e graças ao sacrifício de todos nós, né? Aqui dentro a guerra acabou. Só que o jeito que é contado, o jeito que ele fala, o discurso, quando você escuta, fala exatamente isso aqui, mas toca profundamente. Eu vou achar e Entendi. mando para vocês depois. Muito boa passagem, muito bonito e o povo lá, alguns japoneses na época, cristãos, ficaram nervosos, mas durante o próprio discurso o pessoal depois abaixou a faixa e falou: não, ele tem razão. Ele justificou a morte de todos eles lá dentro, dizendo: não é o povo americano que veio aqui e botou uma bomba em cima de nós. É a humanidade que perdeu a noção e resolveu fazer uma guerra. E aí precisou ter um sacrifício, como Jesus se entregou na cruz, nós tivemos que nos entregar aqui dentro para parar com esse holocausto, né? E é isso aí. E foi perfeito. Eu vou achar e mando para vocês. Não? Eu ouvi um dia também era uma reunião numa sinagoga, né? E havia um rabino, né? E o rabino estava explicando a leitura, tal, né? Aí, lá no fundo, tinha um ex-judeu, ele já não era mais religioso, mas ele levantou a mão e foi muito combativo, né? Se Deus existisse, como que ele permitiria o massacre do Holocausto? Como que ele permitiria que crianças fossem mortas nas câmeras de gás, queimadas, tal? E ele fez um discurso inflamado da revolta, porque que ele não cria mais em Deus, né? Aí o rabino ele perguntou o seguinte: olha, se eu te explicar isso, você volta para a religião, você aceita de novo o Torá como uma palavra sua, tal, e volta a fazer a sua profissão de fé? Aí ele falou: se você mostrar, eu aceito. Aí ele pegou justamente a palavra de bênção e maldição, né? Que está lá em Levítico, já, aquela palavra de bênção e maldição, eu não me lembro. Se seguires o caminho do Senhor, se tomares o Senhor como teu Deus, o único Deus, tal, fala todas as bênçãos. Aí diz: caso não faça isso, aí ele começou a ler para aquele judeu descrente
todas as maldições que estavam retratadas, todas. E cada palavra que ele lia, a gente via o holocausto nela. Está escrito lá todo o sofrimento do holocausto. As crianças sendo esmagadas, o povo sendo tratado como animais, sendo humilhado. Ou seja, na realidade, tudo é uma consequência da opção humana por se afastar de Deus. Então, ele dizia: isto nos aconteceu porque nós nos afastamos de Deus, né? E aí, em cima disso tudo, no final, aquele judeu que era revoltado se aproximou do rabino, recebeu o chapeuzinho dele, aceitou receber a cor, chorando, ele se arrependeu e reconheceu que, na realidade, o mal que havia recaído sobre os judeus era justamente pela própria palavra de Deus, que tinha levado a maldição sobre o povo judeu pelos seus próprios atos, né? Pelos seus próprios atos. E ele deixa isso claro de uma maneira bem óbvia. Então, é uma opção, o mal ele vem como consequência mesmo, né? Das nossas escolhas, né? Escolhas individuais, escolhas como povo, escolhas como pátria, escolhas como religião e como humanidade também, né? Vamos, se eu achar esse link desse vídeo, vocês querem que eu poste no grupo? Eu posso colocar. É muito interessante. É um rabino com todo aquele jeito dele, fazendo o discurso, e no final ele reveste o outro novamente da religião. Eu vou estar postando no grupo. É para ser Deuteronômio, tá? É Deuteronômio, eu É acredito que seja Deuteronômio. isso. Isso. Se você quiser consultar, capítulo 28. Maravilha, Deuteronômio 28. Ah, vamos pegar essa palavra? Vamos pegar? Eu acho que vale a pena. A gente não precisa concorrer com nada, né? Consulta se é esse primeiro, viu, Oswaldo? Sim, é esse mesmo. É esse mesmo. Versículo 16, né? Isso. É esse mesmo. 15, desculpa. 15. Eu acho que vale a pena a gente ler bastante. E depois a gente vai entrar nas maldições, que estão em 15. E as maldições, eu acho que a gente pode ir ler até o 37 depois. Bom, eu, pa- eu, pa- eu vou ler, tá? Eu vou ler bem devagarzinho. O O Senhor diz, Oswaldo, please, oi, please, dá uma retornada no 27:11. o mesmo Moisés ordenou ao povo Não, o aí está seguinte, bênçãos e maldições, né? sim, quando tiverdes passado do rio Jordão, estarão sobre o monte Gazim, abençoar, essa palavra, né? Aí é aquilo que você falou, né? Bênçãos e maldições, né? Sim, sim, sim. Não, mas é o 28 que começa, já é. Tá legal, tá legal. Não, Bom, fica à vontade, fica à vontade. tá. Aí Moisés está dizendo ao povo, né? Se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus te levará acima de todas as nações da terra. Estas são as bênçãos que virão sobre ti e te tocarão. Se obedeceres à voz do Senhor, teu Deus, serás bendito na cidade e bendito nos campos. Será bendito o fruto de tuas entranhas, o fruto de teu solo, o fruto de teu gado, as suas crias de tuas vacas e de tuas ovelhas. Benditas serão as tuas cestas e as tuas amassadeiras. Serás bendito sobre quando entrares e bendito quando saíres. O Senhor expulsará diante de ti todos os seus inimigos que te atacarem. Se vierem por
um caminho contra ti, fugirão por 7 caminhos diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo em teus celeiros, em todas as tuas obras, e te abençoará na terra que há de dar o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará como um povo consagrado a Ele, como te jurou, contanto que observe suas ordens e andes pelos seus caminhos. Todos os povos da terra verão, então, que és marcado com o nome do Senhor e terão medo. O Senhor teu Deus te acumulará de bens, multiplicará o fruto de tuas entranhas, o fruto de teus animais, o fruto de tua terra, na terra que jurou aos teus pais dar-te. O Senhor abrirá para ti as suas preciosas reservas, o céu, para dar ao seu tempo a chuva necessária à tua terra e para abençoar todo o campo de tuas mãos. Assim emprestarás a muitas nações e de nenhuma receberás emprestado. O Senhor te porá à frente e não na cauda. Entrarás sempre no alto, jamais embaixo. Estará sempre no alto, jamais embaixo. Contanto que obedeças às ordens do Senhor, teu Deus, que hoje te prescrevo, que as observe e as ponha em prática. E não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e nenhuma das prescrições que hoje te dou, para seguires a outros deuses e dar-lhes culto. Essas são todas as bênçãos. Aí o Senhor diz assim: mas se não obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, se não praticardes cuidadosamente todos os seus mandamentos e todas as suas leis que hoje te prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão todas as maldições. Serás maldito na cidade e maldito nos campos. Serás maldito na tua cesta e tua amassadeira. Serás maldito o fruto de tuas entranhas, o fruto de teu solo, as crias de tuas vacas e as tuas ovelhas. Serás maldito quando entrares e maldito quando saíres. O Senhor mandará contra ti a maldição, o pânico e a ameaça em todas as suas empresas, até que sejas destruído e aniquilado sem demora por causa da perversidade de suas ações e por me teres abandonado. O Senhor te mandará a peste e até que ela te tenha apagado da terra, em que vais entrar para possuí-la. O Senhor te ferirá fraqueza, febre, inflamação, febre ardente e secura, carbúnculo e amarelão, flagelos que te perseguirão até que te pereças. O céu está por cima da tua cabeça, serás de bronze. O céu que está por cima da tua cabeça será de bronze, e o solo será de ferro sob os teus pés. Em lugar de chuva serão necessárias à terra, o Senhor te fará pó e poeira, e cairão do céu sobre ti, que pereças. O Senhor fará com que te ponhas em fuga diante dos teus inimigos. Olha, fuja constante. Se marchares contra eles por um caminho, por 7 caminhos fugirás dele, e serás objeto de horror para todos os reinos da terra. Teus cadáveres servirá de pasto, e todas as aves do céu e os povos e todos os animais da terra, sem que ninguém os expulse. O Senhor te ferirá com uma úlcera, hemorroidas, de sarna e de outras doenças de pele incurável. O Senhor te ferirá de loucura e cegueira, o embotamento do espírito. Andarás as apalpadelas em pleno meio-dia, como cego na escuridão. Fracassarás em tuas empresas e não cessarás de ser oprimido, despojado, sem ninguém que te defenda.
receberá uma mulher, mas outra possuirá. Construirá uma casa, mas não habitarás. Plantarás uma vinha e não colherás o teu fruto. O teu boi será imolado, os teus, ou seja, ó, no 32, os teus filhos e tuas filhas serão dados a um povo estrangeiro, os teus olhos o verão e se consumirão de dor esperando, mas a tua mão ficará impotente. Os frutos de tua terra e teu trabalho serão comidos. Paraná. Ou seja, são palavras que só lançam os desastres que aconteceram realmente com o povo de Israel, né? Porque eles são o povo predileto de Deus, eles são o povo da promessa, né? E a infidelidade deles, a quem muito foi revelado, ela é muito grave, né? Ela é muito grave. E Deus já tinha dito: se acontecer isso, vocês cairão com cada uma dessas maldições aqui. E aqui segue, né? Seus filhos serão mortos, virá doença maligna, vocês serão despojados de suas terras, dos teus campos, não vão colher nada, gerarás filhos, mas tuas filhas e teus filhos irão para o cativeiro, o besouro consumirá, ou seja, tudo aquilo que aconteceu, né, era previsto por Deus no caso da desobediência. Então, existe uma ordem das coisas, né? Existe uma ordem de tudo no mundo, né? Mas quem não quer obedecer vai estar sempre falando: é injusto o que o Senhor fez, mas quando a gente olha à luz daquilo que foi revelado, até mesmo aqueles que falam dos absurdos que acontecem acabam se convertendo e percebendo que realmente, né, existe um sentido para todo o mal que acontece. O Mamate quer continuar no 312? Sim. Eu pus no Zap, é Takashi Nagai, o nome do japonês que fez o discurso, e eu botei o discurso, tá lá também. Ele era médico, né? Ele era um radiologista. Ele era médico. Uhum. Ele sofreu. É interessante porque é exatamente o que nós estamos lendo aqui dentro, né? Sim, sim. Bom, 312. Assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, em sua providência toda poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causados por suas criaturas. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Vós planejastes fazer o mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem, exaltar-me para dar vida a um povo numeroso. Gênesis. Do maior mal moral jamais cometido, a saber, a rejeição e homicídio do Filho de Deus, causado pelos pecados de todos os homens, Deus, pela superabundância de sua graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Com isso, porém, o mal não se converte em um bem. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos. O testemunho dos santos não cessa de confirmar essa verdade. Santa Catarina de Sena diz: há aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece. Tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para essa finalidade. Santo Tomás More, pouco antes do seu seu martírio, consola uma filha. Não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo o que ele quer, por pior que possa nos parecer, é o que há de melhor para nós. Lady Juliana de Norwich. Aprendi, portanto, pela graça de Deus,
que era preciso apegar-me com firmeza à fé e crer com não menor firmeza que todas as coisas irão bem. Tudo, não, tu mesmo verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. Tu shalt see thyself that manner of things shall be well. Aqui é a mesma coisa. Tu mesmo verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. Para o bem. É. Qualquer é qualquer mesmo, né? Qualquer tipo de circunstância, sofrimento, roubo, assalto, doença, um assassinato, morte, é tudo mesmo, né? Tudo pode concorrer para o bem. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Contudo, os caminhos de sua providência nos são, muitas vezes, desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, Coríntios, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido sua criação até o descanso deste sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra. É Então, tudo interessante isso, né? A gente é só vai entender a no justiça final. de Deus no final, quando você No entendeu final. tudo, né? Aí faz É, sentido, fecha, né? sim, sim. E eu achei muito importante esse que fala no três, tudo aqui é muito claro e importante, mas quando diz aqui, no final do 312, diz: com isso, porém, o mal não se converte em um bem, né? Não, O mal sempre será um mal, né? Mas o que está dizendo aqui é que não há um mal que nos aconteça que Deus não poderá tirar um bem maior. E esse bem maior não é do ato mal, mas é um bem maior que está dentro de nós, no nosso, na nossa vida, na salvação, na nossa redenção, como um sacrifício expiatório, né? Matar Jesus nunca se converterá numa coisa boa, né? Nunca mas será vai bom, né? voltar. Os irmãos de José terem espancado e jogado ele no poço e vendido como escravo, nunca será uma coisa boa. O mal continua mal, né? Mas o que Deus faz é pegar nesse mal, né, e tirar um bem maior dasquelas coisas que nos acontecem de mal, né? E é isso que é difícil para nós. Sem santidade é impossível, né? Sem a graça de Deus é impossível, né? Esse bem só acontece quando nós abraçamos verdadeiramente as nossas cruzes, né? Como Jesus mesmo disse, né? Cada um, né, toma a tua cruz e me segue, né? Jesus abraça a sua cruz e a beija, né? Não porque ele era masoquista que gostava do mal, não, mas porque ele sabia do bem maior que aquilo iria surtir para a salvação de toda a humanidade. Jair. Isso aí que você acabou de falar, Oswaldo, ele configura exatamente na trajetória do plano de Deus. Deus envia o filho dele, né? A gente percebe aí na vida pública de Jesus que ele tinha poder, realizava milagres e tal, mas o desenho feito era passar pelo mal, que é o Sim, mal da cruz. Então, com o mal da cruz, conseguiu um bem maior que a ressurreição. Mas como ele ia ressuscitar se ele não morresse? sim, Então, esse desenho é o que nós vamos, é a nossa ótica para entender a presença do mal. Deus também usou esse mesmo critério, Deus não mudou. Ah, não, mas esse é meu filho, eu vou ter outro critério. Foi o mesmo critério, né? Vai passar pelo mal para depois conseguir o bem. E isso, por aí a gente consegue entender as outras coisas.
É o caminho mais fácil para entender, né? Ok? Amém. E a gente pode pensar nisso também, os 40 dias no deserto, quando ele passou todas as tentações, eu acho como um aprendizado de pessoa humana para ele definir como seria dali para frente, né? Sim, E é exatamente onde nós estamos, né? Nos 40 dias de Páscoa. nós estamos nos Esse é, 40 dias. Isso, exatamente. Interessante aqui que ele fala, né, que é dito, né, só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus, né, face a face, vamos entender. Você lembra da passagem justamente no final, pouco antes de Jesus Cristo ser entregue e crucificado, que ele revela aos apóstolos e São João não, São Pedro chega para ele e fala, não, eu não vou permitir que isso aconteça, e ele chega e fala, sai de retro, né, não, Sai, afasta de mim, Satanás. né? Sai de Satanás. E aí Satanás. Isso. depois São Pedro entende o que é que acontece. Mas 3 vezes Sim, tal. E aí entende na ressurreição do outro lado. É verdade, a nossa visão, nosso conhecimento é muito parcial. E é só pela sim, fé que você chega lá, né? Você é cego, mas você sabe, e tem motivo. Então anda, vale escuro, não se preocupa. Deus está aqui para te acompanhar. Anda, vá à frente, não desista. É isso. sem a luz de Deus, a gente não enxerga nada direito, né? Não enxerga nada direito, né? Não enxerga nada direito, né? Eu estava ouvindo um podcast outro dia de um jovenzinho, ele é muito inteligente aqui no Brasil, ele chama Guilherme Freire, não sei se vocês já assistiram alguma coisa. É um jovenzinho que vale a pena seguir, viu? E escutar. Ele é um filósofo, professor, tal, né? E ele estava falando ele é muito pela filosofia clássica antiga, né? Aristóteles, Platão, né? Sócrates, tal. E ele estava falando sobre o mito da caverna. Vocês já ouviram falar, né? Do mito da caverna, né? O mito da caverna é assim: havia um povo que vivia numa caverna e eles tinham uma fogueirinha, né? E o mundo para eles era aquilo, né? Tal, e eles não sabiam que existia nada fora daquele mundo, da caverna, né? E aí as pessoas viviam vendo as sombras que vinha lá de fora, às vezes vinha uma luz e mostrava algum animal passando lá fora, e eles viam sombra dentro da caverna, eles falavam, ah lá, é vida, é vida. E a vida para eles era aquela vida na caverna, iluminado por aquela fogueirinha e pelas sombras que existiam. E aí um lá um dia disse, deve ter alguma coisa para fora dessa caverna, né? Imagina, não existe vida fora da caverna, né? E ninguém acreditava que existisse vida fora da caverna. E aí, não, mas não vai, você vai morrer. A nossa vida é isso aqui, ó, e as sombras e aquelas pessoas ali que dava para enxergar a luz da fogueira. Até que o cara diz, não, eu vou sair e tal, e ele arruma um lugarzinho com dificuldade, passa um monte e tal, se arrebenta inteiro para sair, mas ele sai. Na hora que ele sai da caverna, ele não consegue enxergar nada, porque os olhos dele não enxergavam, ele viu uma luz muito forte, aí ele demorou um tempo para se acostumar com aquela luz. Quando o olho dele se acostumou com a luz, ele olhou, ele viu um riacho maravilhoso, azulzinho passando, ele via as árvores verdes, ele olhou para o sol, ele viu aquele coisa enorme de luz iluminando todas as coisas, então, e ele fala, meu Deus, isso aqui que é vida, nós vivemos à sombra de alguma coisa e não sabíamos, né? Mas aí ele volta
Tá. Aí ele, no ímpeto humano de querer partilhar o bem recebido, ele volta para a caverna, mas quando ele volta para a caverna, ninguém lá acredita nele. Imagina, não existe vida fora da caverna, né? Não existe mundo fora da caverna e tal, e não querem nem deixar mais que ele saia fora da caverna. Aí esse Guilherme ele explicava que na realidade é uma relação com a nossa vida, né? Nós vivemos num mundo em que nós vemos as coisas, vemos tudo, achamos que temos, né, aparelhos, celulares, temos uma casa, temos as pessoas ao nosso lado, como que se isso fosse, na realidade, tudo na vida, né? Mas fora da caverna seria um mundo espiritual verdadeiramente que existe. Que nesse mundo não vai existir sombras, mas vai existir a verdade que existe, né? Vai existir as coisas que realmente têm valor, né? O sol representando a luz do próprio Deus, né? Que ilumina todas as coisas, né? A água que corre, ou seja, todas as visões que existem lá fora, quando alguém que tem esse processo de conversão e descobre Deus, né? E quer voltar para sua casa, falar de Deus, ninguém acredita. É mais ou menos assim que ocorre com nós mesmos, né? Então, esse dia final aí, o Mate, né? Esse dia final, onde tudo nos será claro, será o dia em que nós, que sabemos que lá fora existe, mas que nós vamos sair da caverna verdadeiramente, né? E vamos enxergar as coisas como elas são verdadeiramente, né? E não como essas sombras que hoje nós enxergamos, né? E somos guiados pela luz de Deus, mas não ainda de uma maneira clara. É como diz lá em 1 Coríntios 13, ainda enxergamos como um espelho turvo, né? Como algo que não é claro, mas um dia veremos ele de maneira clara. E esse dia é justamente esse dia, né, Mati? Que é o último dia onde estaremos com o Senhor, espero, né? Que estejamos com Deus para enxergarmos claramente. Porque mesmo que não estejamos com Deus, nós vamos enxergar claramente. Aí vai ser um problema, né? Se nós Eu também tivermos. estava pensando, né? Quando você falou aquele espero, agora ele colocou a palavra certa. Espero que a gente tenha essa oportunidade, né? Exato, né? Exato. Mas Nós de estamos qualquer tentando. jeito, Rogério, nós teremos uma visão clara. Mas se não estivermos com Deus, vai ser um inferno, porque a gente saberá que precisava estar com Deus, né? Mas, Ele é. Oswaldo, isso já não aconteceria no juízo particular, no momento que nós morremos? Antes do juízo Então, final? Porque o exato. juízo final não muda o juízo particular. Não muda, não muda. Muda. Uhum. Então, Não muda. esse discernimento, essa luz e esse encontro com Jesus no nosso juízo particular, assim que morremos, Sim, é ali que já nos define ali já define o nosso sim, purgatório, o exato. nosso tempo no purgatório do que fizemos aqui, nos Uhum. arrependemos, enfim, é ali que tudo se define, né? A Tanto nossa saída da caverna é ali, né, é ali, para Marisa? mim, eu entendi certo. É. Para mim já Sim, começa ali, é. né? Mas assim, ó, isso daí agora é algo que eu enxergo, não é algo que é claro, ensinado, mas assim, eu enxergo que o juízo particular ele é distinto do juízo final, né? Mas eu Sim, enxergo que pela falta de existência de um tempo no outro universo, na outra vida, na vida eterna, não existe o tempo, na mas ela é eternidade, uma não. vida eterna, né? Eu tenho uma noção que são mais ou menos os mesmos momentos, entende? Independente de quando aconteceu, eu tenho uma ideia que morreu, você está na eternidade, né? Então é o mesmo instante. É que não dá para falar assim na nossa linguagem humana, porque instante define tempo, né? Instante define tempo. Se eu tirar o tempo do lado de lá, fora da caverna,
Eu não sei como me expressar, mas seria como se a gente tivesse saído em qualquer hora do tempo, mas estaríamos juntos no mesmo lugar, no mesmo instante, né? Pela própria eternidade. Mas é isso que você falou, é o juízo particular nosso e que vai se unir no juízo final, né? Mas o juízo final, eu acho que é uma referência para nós humanos na Terra, que tem tempo, que está sujeito ao tempo, né? Lá fora da caverna, eu não sei como que é isso, e nós vamos saber um dia, né? Espero que para o bem, né? Espero que para o bem, como o Rogério bem lembrou. Continua? Resumo, vamos para o resumindo? Resumindo, na criação do mundo e dos homens, Deus colocou o primeiro e universal testemunho de seu amor todo-poderoso e de sua sabedoria, o primeiro anúncio de seu desígnio benevolente, o qual encontra sua meta na nova criação em Cristo. Embora a obra da criação seja particularmente atribuída ao Pai, é igualmente verdade de fé que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único e indivisível princípio da criação. Sim. Deus, né? Deus. Deus. Que Só Pai, Deus, Filho e Espírito Santo. só Deus criou o universo livremente, diretamente, sem nenhuma ajuda. Nenhuma criatura tem o poder infinito que é necessário para criar, no sentido próprio da palavra, isto é, produzir e dar o ser aquilo que não o tinha de modo algum, chamar a existência ex nihilo, do nada. Deus criou o mundo para manifestar e para comunicar a sua glória. Que suas criaturas participem de sua verdade, de sua bondade e de sua beleza é a glória para a qual Deus as criou. Deus que criou o universo o mantém na existência por seu verbo. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, Hebreus, e por seu Espírito Criador que dá a vida. A divina providência são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas até o seu fim último. Cristo nos convida a entregar filial a providência de nosso Pai Celeste. O apóstolo São Pedro lembra: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. A providência divina age também por meio da ação das criaturas. Aos seres humanos, Deus concede cooperar livremente para seus desígnios. A permissão divina do mal físico e do mal moral é um mistério que Deus ilumina por seu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado para vencer o mal. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se o próprio mal não tirasse o bem por caminhos que só conhecemos plenamente na vida eterna. Osvaldo, Vamos lá. Osvaldo, posso ler um trechinho, se vocês quiserem acompanhar, do Salmo 36? Vamos lá. Que diz isso tão lindamente. E hoje eu estava lendo, eu sempre leio, que eu passo pelo quadro que eu montei toda hora aqui num dos quartos, um stick note, uma notinha da minha mãe, que tinha um trechinho desse salmo. E minha mãe colocou o trechinho e colocou, lógico, entre parênteses, o Salmo 36. Foi agora antes da aula. Aí eu vim aqui, abri a Bíblia e peguei o Salmo 36 de novo, né? Eu já vi aquela nota há muito tempo. Olha que lindo, e tem a ver com a nossa aula hoje. A certeza da felicidade dos justos. Eu vou ler só um trechinho, porque o Salmo 36 ele é bem grande. Depois vocês podem ler, depois da aula, o Salmo inteiro. Não te irrites por causa dos que agem mal, nem invejes
aos que praticam a iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva dos campos, e como a erva verde murcharão. Espera no Senhor e faze o bem. Habitarás a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor. Aqui eu entendi, põe tua vida, né? Põe tua vida no Senhor. E os teus desejos do teu coração, ele atenderá. Aí minha mãe copiou toda essa parte, que lindo. E os desejos do teu coração, confia ao Senhor a tua sorte. Espera nele e ele agirá. Como a luz fará brilhar a tua justiça, e como o sol do meio-dia o teu direito. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. Põe tua esperança nele. Olha, eu pararia ali. Eu pararia aqui. Minha mãe copiou até aqui. Mas olha que coisa linda. Tem tudo a ver com o que a gente está estudando e acabamos de ler agora. Quer dizer, põe a tua vida, põe a tua esperança, põe o que você quer de bem nessa vida no Senhor. Né? Ele vai brilhar, a luz do Senhor vai brilhar como o sol do meio-dia. É aquele ápice do sol, né? É quando o sol está no seu ápice, no maior calor, na maior luz. Gente, aí eu sempre releio aquela notinha e eu venho aqui. É mesmo, Salmo 36, que maravilha que é esse salmo. Mais uma maravilha de salmo de Davi. E que coisa linda, né? Põe no Senhor a tua vida. É o que a gente está falando. A escolha, o livre-arbítrio. E ele remete tudo ao Senhor, né? É o que o Jair disse, né? Lá no início, né? A gente fica olhando para o mal que está acontecendo e fica discutindo sobre o mal, fica discutindo ele, fica vendo ele, fica vendo ele, fica vendo ele. Não, para. Olha para o bem, né? Ou seja, o mal existe, mas olha para o bem que está à sua volta, né? Mesmo diante de algo que está acontecendo, né? Olha para o Senhor, né? E ele agirá, né? Ele te atenderá, ele te atenderá. Esse atenderá. salmo é outra riqueza, outra joia, né, do Antigo Testamento, outra joia do rei Davi. Vamos para a nossa partilha. Martin, Rogério, Jair. Já? Mas é 2h30 ainda para nós. Não, só do capítulo. Depois a gente volta, tá bom? Tá. É que senão a gente vai ter duas coisas. É que nós vamos para o outro, né? Outro parágrafo 5 agora. Isso. Tá. Isso. Oswaldo, posso começar? Pode, Jair, por favor. 3, 2, 1. A divina providência são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas até o seu fim último. Quando termina essa leitura, dá vontade de falar palavras do Senhor. É verdade, graças a Deus. Né? É verdade. Eu já falei, gente, eu pulo, que eu acabei de ler um pedacinho do Salmo e já me antecipei aqui, então, nesse resumo tão lindo que eu achei desse trechinho do Salmo. Basicamente, no resumo do resumo, está no 324, né? 324. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não tirasse o bem, por caminhos que só conheceremos plenamente na vida eterna. Isso aí fecha Sim. o parágrafo inteiro, entendeu? Tudo que nós estudamos até agora. E aí o grifo que você falou aqui dentro, a fé nos dá a certeza. É o caminho. Ah, É a fé, é o que a gente procura, é o que a gente estuda, é o que a gente deve pedir a graça para que aumente. Eu me lembro toda vez, eu me lembro quando você, Rogério, falou lá, mas fé não é ter fé ou não ter, esse aumentar a fé. Eu acho que hoje cada vez mais faz sentido de que a fé Faz aumenta, sentido, né? Que a fé vai crescendo. Você vai entendendo cada vez mais. A fé vai se tornando muito maior. A gente vai enxergando muito mais e a gente sabe que está enxergando nada. Sim. Ainda estamos dentro da caverna.
Ainda estamos, né? Mas enxergando um pouquinho mais algumas sombras, né? Chegando algumas É, coisas a mais. Mas é a adesão a cada dia, né? É uma adesão diária, né? É uma coisinha que eu creio a mais a cada dia, né? Até que um dia, com a graça de Deus, nós vamos aderir a tudo e dar tudo para Deus, né? é uma coisa que eu posso compartilhar. No passado, muitas vezes eu olhava as dificuldades e as coisas que vinham acontecendo e sempre, não sempre, mas eu tinha já a fé de que, de uma forma ou de outra, Deus vinha no auxílio, né? E isso ia ser resolvido de uma forma ou de outra, aquele problema ia ser resolvido. Hoje eu olho a vida e vejo as encrencas aparecendo na frente, eu já não me preocupo muito mais com aquelas encrencas serem resolvidas, sabe? Eu me preocupo mais em bem cruzar o período das encrencas, me portando como seria a vontade que Deus me portasse, sabe? Hum. E desde que eu comecei a pensar mais dessa forma, eu falo que provavelmente duas coisas aconteceram. Eu sinto que algumas coisas aumentaram o peso, tá? E eu não vejo que o peso da cruz aumentado é um castigo, não. Eu enxergo que é uma confiança, como acho que o Jair, Sim, o Rogério é, falou, é não dá mais valor, é o peso. sentido de valor, né? O peso no sentido de valor, Exato. né? E Deus não põe mais carga em cima de você se Ele não tem certeza de que você não consegue carregar. E por isso eu olho e falo assim: nossa, quão grande é a graça, né? Quão grande é a graça de Deus. Roseli, tá aí no fundo, Roseli, você está participando com a gente? E falar alto. Estou, mas hoje eu passo. Já falaram tudo. Eu só assino Ixi, embaixo. então tá bom. A- a- Aquela palavra que Jesus nos disse lá em João 14, versículo 1, né? Não se perturbes o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, né? Ela é uma palavra que a gente tem que professar a todos os momentos, né? Porque ela dá um sentido, né? O crer em Deus, sem crer em Deus, o mal não tem sentido, né? Então, dar a desculpa que não crê em Deus por causa do mal é um problema, né? Eu preciso crer em Deus para entender o mal, né? Por causa de tudo isso que nós limos aqui. Não é simples, né? Não é algo muito simples, né? O mal existe pela liberdade que foi dada ao próprio homem, né? Mas o homem sem Deus, sem Deus, o homem não tem valores morais, né? E lembra quando o Rogério leu sobre o mal moral, que foi o mal inicial, né? O mal moral que é o de Adão e Eva. Eles não obedeceram a Deus. Ah, mas não matei ninguém, não roubei, não fiz nada. Eu só peguei uma maçã e uma fruta da árvore proibida, né? Não roubei, não matei, não traí ninguém, certo? Não. Existe o mal moral que aconteceu, né? E a partir desse mal moral é que surgiu o mal físico, né? Porque depois do mal moral, Deus fala, ó, por causa disso, né? Maldita serás a terra, né? E vocês vão ter dores de parto, mulheres, vocês, homens, vão ter que trabalhar com o suor do seu rosto, as coisas não vão ser fáceis, Vão ter que papapá. passar, as mulheres vão ter que passar roupa, que nem essa aqui está Mulheres vão ter falando. que passar roupa, vão ter que aguentar os seus maridos, né? Vão ter que aguentar Passar roupa eles. é pior. Como chefe de casa ainda, chefe da casa. Oh, meu Deus do céu, que humilhação, não? Passar roupa é pior naquela época. Fodeu. Então, todo o mal físico que existe, das doenças, da morte. A morte é o mal físico que seria o ápice, vamos dizer assim, né? Mas todo esse mal físico vem do mal moral. Então, a moral, ela só existe com Deus.
Não existe fora de Deus, né? Se você vê o politicamente correto, né? O politicamente correto se perde o sentido porque ele é amoral, ele não tem uma moral por trás, né? Ele tem uma ética de comportamento, né? Tudo Mas a pode. ética de comportamento ela é ditada pelos homens, né? Não Tudo é pode. Nem algo tudo me que convém. foi implantado dentro do coração do homem. Essa é Então, boa. o sentido do bem e do mal nós só conhecemos perante aquele que nos criou, diante de Falei para Deus, né? ele, tudo Sem pode, aceitar a Deus em nossa vida, mas nem tudo. é impossível, né? Nós discernimos corretamente, né? Mas você vê aqui dentro, Deus permite que o mal tenha acontecido, justamente o que você citou lá atrás, o mal moral e que vem todo o mal físico, justamente para que nós participemos da nossa evolução, criação e adaptação, quer dizer, do nosso crescimento para ir no sentido de ser imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, Sim, todo esse sofrimento que a gente passa, ele existiu por causa daquele primeiro pecado, do pecado original. Mas é graças a esse sofrimento que a gente passa hoje aqui dentro que a nossa alma cresce e vai no sentido a Deus, se assim a gente quer, né? Porque ele também sim, nos dá o livre-arbítrio. Mas é graças àquele mal que a gente tem um bem muito maior, que é no final dos tempos, poder compartilhar o espaço com Deus, sendo sim, imagem e semelhança, né? exato, exato. Ô, Rogério, mais alguma papatilha, Rogério? Não, tá Não? bom. Por isso que responder para os nossos filhos é tão difícil, né, Rogério? Para as É minhas complicado, filhas porque é difícil, né? eles têm que ter, eu acho que no final, cada um tem que ter o seu tempo. Tem que ter. Coisas acontecem, elas vêm, queira nós Uhum. queremos ou não. E eles Aham. vão ter que ter o tempo deles, o tempo de Sim, descoberta, o tempo de passagem deles por aqui, sim. quem sabe lá na frente. A Foi nós, plantada uma semente, entendeu? Agora vamos aguardar exato. que A gente tempo tem a que semente lançar vai florir. as sementes, isso. É isso mesmo. Mas E a, a gente a tem que opção lembrar. é deles, né? O que E a gente tem nós que lembrar que a gente lançamos, não tem, a gente aqui que estamos aqui reunidos, nós não temos 25, 30 anos. Olha a idade que a gente tem. E a gente sim, lá na infância ou lá na juventude, a gente também teve as nossas rebeldias e as nossas, né? Não vou dizer que todos, tem gente que era mais voltado, mas Hum. é crescimento. É sim, difícil para a gente, como pai e mãe, olhar e falar assim: não, o cabeçudo vai levar os mesmo tombo que eu levei, por que que não anda, né? sim, Mas sim. nossa vida É, é individual com Deus, não é sim, através do aham, pai e da mãe com Deus, tá? Você pode sim, orar, mas o seu filho vai ter direto com Deus. sim, É lógico que a gente, como falou, planta semente toda vez. Um dia o sim. cabeçudo escuta. Né? As escolhas eles têm que fazer. Se eles tiverem sugestões nossas, por mais que eles não escolham hoje elas, né? Amanhã eles podem estar fazendo a sua opção e eles vão lembrar da tua voz, né? E tem Falando, esperança, porque né? se eu, que não sou lá grande coisa, mas conseguir chegar aqui, com certeza seu filho consegue em algum lugar, Sim, tá? sim. Então, Os tem nossos filhos, esperança. nossos filhos hão de conseguir, né? Né? Amém. Rezemos. Vamos continuar então? Então agora a gente vai entrar no o céu e a terra, no parágrafo quinto. Vou começar lendo então. O símbolo dos apóstolos professa que Deus é o Criador do céu e da terra. E o símbolo niceno-constantinopolitano explicita o universo visível e invisível. É aquilo que nós estávamos conversando, né? O céu são as coisas
que são imateriais, e a terra as coisas materiais, né? Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, a criação inteira, a criação inteira. Indica também o nexo no interior da criação, que, ao mesmo tempo, une e distingue céu e terra. A terra é o mundo dos homens. O céu ou os céus pode designar firmamento, mas também o lugar do próprio Deus, nosso Pai nos céus. E, por conseguinte, também o céu é a glória escatológica. Finalmente, a terra, céu, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos, que estão ao redor de Deus. A profissão de Uma fé, coisa que alguém sabe por que eles colocam céus no plural? céus, há uma explicação que existe vários níveis de céus, né? Como existe vários níveis de aproximação de Deus, né? Santo Agostinho diz, né, que, por exemplo, tem aqueles anjos que estão mais próximos de Deus, né? Que estão diante do seu trono. Tem anjos que estão um pouco mais afastados. Então, existem vários níveis de céus, né? A gente não imagina o que seja isso, mas do mesmo jeito que existe uma ordenação entre os próprios anjos, uma ordenação eclesial, Deus é um Deus de ordem, né? Me parece que existe uma ordenação de céus também, Não é? tá? Eu não A gente sei. tem que analisar aqui como terra, como o valor físico, e quando a gente pensa em céu, na parte espiritual, e não o Ou, céu ou- físico, não, não é o e céu é o físico. céu Exatamente, espiritual, entendeu? Então, exatamente. É o entre o ser mundo humano e a material. parte material e o espírito. Mundo material e mundo espiritual, Uhum. exatamente, né? O Né? material é onde os homens existem, por isso que é o mundo dos homens, né? E E o eu me lembro de alguém espiritual, me dando uma explicação sobre céus e céu, que é justamente uma das palavras que Jesus fala, que no céu, na casa do Pai, existem muitas moradas. As muitas moradas são os muitos céus, são os muitos níveis para que cada um de nós, né, na nossa aproximação, habite. Era isso também, lembro lá de trás de alguém ter falado. Jair, O- algum ditado popular também ajuda a gente lançar o olhar, né? Quando a pessoa está nervosa e manda outro para os quintos dos infernos, né? Então, quer dizer, quando nós entramos em oração, quando nós penetramos, isso eu falo muito no curso de Cristo, no mundo espiritual é um outro mundo, né? Esse dia eu estava com um casal aqui se preparando para o matrimônio, preparando eles para que eles, embora viviam já há tempo juntos, têm filho, tudo, mas não eram casados. Então eu falei, ó, tudo que você viu até agora é uma coisa, depois de casado é outra coisa. Por quê? Porque você vai entrar num outro mundo. É um mundo sacramental, onde o sacramento fala mais alto, o sacramento vale mais. Tudo. Por quê? Porque esses valores é que vai projetar você para a vida eterna. Então você vai ficar por aqui mesmo, não vai morrer mais, não vai progredir, não vai. Então, quando nos lançamos à oração, entrar no mundo da oração é um outro mundo. Quando a gente dá um passinho, sobe um degrauzinho, com um pé só, aí você vai fazendo esforço, tal, e tal, e põe naquele primeiro degrauzinho, o segundo pé, opa, já estou melhorando, estou começando a entender. Aí quando vem as provações, você tem que compreender para poder contar
com a ajuda de Deus, que é o quesito fé. Aí depois, quando você consegue pôr isso na sua vida, viver, valorizar, dar aquilo que a resposta, que na verdade, verdade, pessoal, tudo isso é a somatória do que nós vamos dar de resposta para Deus. O amor de Deus, está lá em Oséias, ele requer uma resposta. Deus aguarda essa resposta. Então, eu vou compreender o mundo espiritual à medida que eu entro nele. Eu tenho que sair da caverna e entrar. Não é só sair da caverna. Quando eu saio da caverna, eu entro no outro mundo, que é o mundo de fora. Então, não é o nosso grande tchan não é sair da caverna, é passar da caverna para o outro mundo. Então, no mesmo raciocínio se leva em consideração a oração. Quando eu entro no mundo da oração, eu estou saindo da caverna das trevas e entrando no mundo da luz. Esse mundo da luz é que vai dar cor, é que vai dar sentido, é que vai dar noção, é que vai dar gosto. Ah, a pessoa está desanimada, mas, pô, não tem nada na cabeça nem no coração para requisitar. Como é que vai passar do desânimo para o ânimo? É difícil. O que nos tira do desânimo e nos leva para o ânimo, uma visão futura, uma visão transcendental, que transcende essa vida nossa pequena, né? Pequena. Em relação à grandeza da vida eterna, é pequena, é curta. Então, há, do verbo existir, um mundo espiritual. O grande tchan é quando a gente consegue entrar, penetrar. E a porta da entrada chama oração. Essa comunhão com Deus. Quando eu aposto, quando eu invisto, falo muito em investimento, né? Porque as pessoas não compreendem que ela precisa deixar de fazer alguma coisa para fazer a outra. Ah, mas eu não posso, não tenho tempo, né? Você pode quinta, não, quinta eu não posso, e sexta também não, e sábado também não, e domingo também não. Então, você está com muita coisa para fazer, precisa dar um equilíbrio, né? Um equilíbrio para você poder perceber esse mundo espiritual e depois descobrir que ele é muito maior que o mundo material. Amém. Amém. Vamos continuar? 327. A profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão afirma que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, por comportar-se de Não, espírito, por compor-se compor. de espírito e de corpo. Então, Deus criou ao mesmo tempo os dois universos, né? O céu e a terra. Né? Os anjos. A existência dos anjos, uma verdade de fé. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Quem são os anjos? Santo Agostinho diz a respeito deles. Aí tem a frase em latim, eu vou ler a de português só. Anjo mensageiro é designação de encargo, não de natureza. Aliás, anjo, que significa mensageiro, é designação de cargo e não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo cargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Olha que legal, né?
É É muito espírito perfeito, né? Muito muito perfeito. claro, né? Muito claro. Ele é anjo porque ele é mensageiro de Deus. A anjo caído já não é mais anjo, né? É por isso que são chamados demônios, né? Porque já não é mais um mensageiro de Deus, né? Deixa de ser anjo, torna-se um demônio, né? Uhum. É espiritual, mas não é mais o mensageiro de Deus, né? Por todo o ser, por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus. De novo, né? Nos Uhum. céus. Nos céus, também fiz uma pesquisa rápida aqui, Rogério, designa a grandiosidade e imensidão dos céus, entende? É dos Uhum. céus, porque engloba céu da terra, engloba todo o céu que possa existir. Então é dos céus, de todos os céus. Deus está acima de todos os céus, né? E tanto é que muitas vezes, bom, por muitos anos, eu falava o Pai Nosso que está no céu. Sim, E não eu é, é ainda Pai rezo assim Nosso às que vezes. estás nos céus. Estais nos céus. Os Né? céus, né? No plural. É, é o plano que está acima de todo, de tudo, né? Uhum. É, é, porque contempla são poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. Então, esses são os anjos dos céus, né? Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o fulgor de sua glória. Ou seja, os anjos são criaturas muito superiores, né, a qualquer qualquer criatura existente, né? Eles, Oswaldo, sim, o nosso anjo da guarda, designado para cada um de nós quando a gente nasce, ele nos acompanha a vida toda e também está ao nosso lado no juízo particular, quando nós olha morremos. que lindo, né? Está ali ao nosso lado, intercedendo por nós, Sim, sim, ali sim. junto a Jesus e ali ali amparando e estar até aquele momento com a gente. E depois do juízo particular, eles voltam para o céu? Que será, não? O que Tem mais será que explicação, acontece com o nosso Oswaldo. anjo da guarda? Tem mais Que será? explicação para frente aí. Tem mais explicação para frente. Vamos ler aqui, que quem sabe a gente tem essas explicações. Vamos lá. Cristo como todo, com todos os seus anjos. Cristo é o centro do mundo angélico. São seus anjos, são seus os anjos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos. Mateus 25, 31. São seus porque foram criados por e para ele. Pois foi nele que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Olha que lindo! As visíveis e as invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. São seus, mais ainda, porque ele os fez mensageiros do seu próprio projeto de salvação. Porventura, não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Eles aí estão desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto essa salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização.
fecham o paraíso terrestre, fecham o paraíso terrestre e protegem Ló, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão, comunicam a lei por seu ministério, conduzem o povo de Deus e anunciam o nascimento. E vocações assistem os profetas, para citarmos apenas alguns exemplos. Então, esses exemplos todos são momentos que os anjos são mostrados na palavra de Deus, né? Desde lá do início, onde ele fecha o paraíso terrestre, coloca um anjo com uma espada de fogo, né? Na, na porta do paraíso, até Agar, Abraão, até a anunciação do nascimento de Jesus, né? E as vocações, né? Finalmente, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e o do próprio Jesus. Desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada de adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu o primogênito no mundo, disse: adoremo-nos todos os anjos de Deus. Hebreus 1, versículo 6. O canto de louvor deles, o nascimento de Cristo, não cessou de ressoar no louvor da igreja. Glória a Deus no alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados, né? Que na hora que os anjos aparecem para os pastorzinhos, né? Para anunciar o nascimento de Cristo. Eles protegem a infância de Jesus, servem a Jesus do deserto, reconfortam-no na agonia. Embora tivesse podido ser salvo por eles da mão dos inimigos, né? Como ele diz a Pedro, né? Você acha que se eu quisesse, né, eu não pediria e viriam legiões de anjos para me libertar? E ele tinha acabado de cortar a orelha de Malco, né? E ele repreende Malco dizendo isso, né? Para com isso, né? Com outrora fora de Israel. Não Fora. ainda, embora tivesse podido ser salvo por eles nas mãos dos inimigos, como outrora fora em Israel. Certo? É. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e a da ressurreição, né? Os anjos aparecem a Marta, a Maria Madalena, né? Fala que ele não estava morto, né? Depois, na ressurreição também, né? Na ascensão, os anjos aparecem e dizem: o que vocês estão olhando para o céu, né? Não sabeis que esse mesmo Deus que subiu, ele virá em sua glória, né? Estarão presentes no retorno de Cristo e eles anunciam a serviço do juízo que o próprio Cristo pronunciará. Os anjos na vida da igreja. Do mesmo modo, a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Em sua liturgia, a igreja se associa aos anjos para adorar o Deus 3 vezes santo. Ele invoca a sua assistência, assim, fala em latim, né? Para o paraíso te levem os anjos da liturgia dos defuntos. Ou ainda do hino querubínico da liturgia bizantina. Além disso, festeja mais particularmente a memória de certos anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e os anjos da guarda, né? Os anjos da guarda. Eu vi esses dias que os nomes dos anjos eles estão todos ligados a Deus, né? Que El, o prefixo El
significa Deus, né? Então, Gabriel é aquele que anuncia Deus. Rafa tem a ver com cura, né? Então, Rafael é aquele que cura. Então, é aquele que cura, que Deus manda curar, né? Gabriel, Deus manda falar. E Miguel é aquele que é o guerreiro, né? Quem como Deus, né? É aquele que Deus manda guerrear. Então, o nome dos anjos também está relacionado à função deles, né? O anjo já é uma função, né? Que é o mensageiro, mas o nome do anjo também está relacionado à função que ele tem para Deus, né? Para El. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. E isso daqui é o ensinamento de São Basílio. Ainda aqui na Terra, a vida cristã participa da fé e da sociedade bem-aventurada, dos anjos e dos homens unidos a Deus. Que maravilhoso, né? A gente vive numa grande comunidade, né? A gente não consegue enxergar, mas ela é real, né? Não é porque a gente não enxerga que a gente fala, não existe nada fora disso que eu enxergo, né? E se a gente fica cego, não existe universo, não existe nada? Hoje nós apenas não enxergamos, mas os nossos anjos estão participando e creio que felizes de nós estarmos aqui partilhando as coisas de Deus, né? Do mundo invisível de Deus. Vamos deixar vamos deixar esse próximo do mundo visível para a próxima aula? Eu ia falar isso, ótimo, Marisa. Eu ia sugerir justamente isso. Já são 16h08, né? Então a gente poderia fazer uma partilha aí de Uhum. alguns minutos, né? E a gente já também ajuda o Rogério aí para estar fazendo seus compromissos aí mais rápido, tá bom? Obrigado, viu? De nada. Respeito dos anjos. Vamos lá, Jair, ajude-nos nessa partilha. Olha, eu começaria com uma frase, com uma chamada gaúcha, mas bate. Quanta coisa boa, quanta coisa assim. Eu já li sobre anjo há 40, 30 anos atrás, eu não lembro mais nada. O livro que eu tinha eu já emprestei, já não voltou mais, já Nem sabe o que é. ficou por aí, entendeu? Então, e não é um assunto que eu estou constantemente vendo, revendo, respondendo, mas a leitura que nós fizemos aqui, embora seja não tão grande, mas ela é muito penetrante, né? Fiquei assim com o 329 assim, eu fiquei assim, sabe, satisfeito, a alma satisfeita de entender. Anjo mensageiro é designação de encargo e não de natureza, entendeu? É muito, Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É, é espírito por aquilo que é. E é anjo por aquilo que faz. Essa definição, acho que levaria 10 anos para descobrir, se não fosse o catecismo, ou mais, né? Ou mais. Poderia nem descobrir. Morrer e não saber. Então, eu fiquei muito contente de estar aqui com vocês, estudando e achando essa definição perfeita. Isso aqui, gente, eu posso falar no mundo inteiro, com sim, tranquilidade. Com sim. tranquilidade. Mesma coisa que a Sagrada Escritura, dá para falar para o mundo inteiro essa definição de anjo, ok? E também a projeção que ele faz, né? Porque contemplam constantemente a face de meu Pai que está no céu. Então, o Espírito parte de Deus que vem até Maria, vem todos esses exemplos que nós vimos e vem até nós, como a Marisa
fez a citação do anjo da guarda, né? Tá ali. Então, por que que a gente se livra de tanto mal, livramento que a gente tem? É porque o anjo da guarda está atento, né? Então, essa adesão nossa, essa nossa adesão a compreender através da fé todo o mistério de Cristo, todo o mistério da igreja, agora o mistério dos anjos, é a coisa mais linda do mundo, ou melhor, é a coisa mais linda do mundo que aconteceu na minha vida. Na minha vida, é essa parte boa. O melhor de mim é essa parte boa de poder sentar com vocês, poder lá dar o curso de Cristo, poder ir na missa, poder. Então, isso aí você liga lá o Frei Gilson falando, 4 horas da manhã, é a coisa mais linda. Embora, Oswaldo, deu uma vontade de estar lá junto com ele para falar do Apocalipse, tá, do tempo lá, cara. Que ele fez uma definição boa, mas faltou aquele toque do Apocalipse lá na questão do tempo, né? Do tempo, Tempo, né? É, por que que eu não tenho esse poder de estar? Fiquei muito feliz, estou feliz aí, pessoal. legal. Nossa, eu também achei maravilhoso e a gente só começou, vai ter mais ainda sobre essas descobertas, como o Jair bem colocou, descobertas assim tão profundas e tão respostas tão diretas, né, do anjo da designação de encargo deles, né? É maravilhoso. Eu fico com 331 de Cristo é o centro do mundo evangélico. Os anjos são seus. Então, toda vez que eu vou à missa, e estamos ali na hora da consagração, eu olho para o altar com uma fé tão grande, com uma alegria tão grande, e eu tento visualizar assim: nossa, os anjos estão aqui agora em festa. Os anjos estão tão felizes aqui, nesse altar, presente aqui. Eles estão sorrindo, os anjos, com alegria, né? Aleluia, aleluia. Porque Jesus está vivo, né? Ali no pão e no vinho. Então, Sim. é uma coisa maravilhosa a presença dos anjos na vida da igreja, né? Na vida de nós cristãos e de nós católicos, porque se Cristo é o centro do mundo evangélico e os anjos são dele, então nós também pertencemos a esse mundo angelical. Como disse aqui, somos parte, né, espiritual e somos parte humana, né, humanos, mas também temos Sim. essa parte, essa conexão com os anjos de diversas formas, né? Numa mensagem, numa cura, de diversas formas que os anjos nos ajudam. Mas me veio a lembrança do momento da missa, em toda a missa, na hora da consagração, de olhar para o altar e ver que os anjos estão todos ali reunidos e sentir que os anjos estão ali reunidos em alegria por estarem ali venerando, adorando a Jesus na Eucaristia. Que lindo, não? Pessoal, good news. Todo mundo entende inglês aí, né? Good news. Nós temos aqui, o Oswaldinho, não sei se tem na casa dele. Se não tiver, eu mando. Um vídeo, é um desenho animado, mas ele é perfeito sobre a missa. No quesito anjo, tem muita coisa. Então, o Oswaldinho vai disponibilizar para vocês esse Ok. vídeo. Eu já passo ele no Crisma faz 15 anos. Sempre aprovação 10 em todas as pessoas. Então vocês vão ver esse vídeo e é um desenho animado, mas bem Ele é feitinho, muito simples, mas é é lindo. eficaz, eficaz. Depois eu passo para você, Oswaldo. Não, não, eu tenho aqui, Você tem, daí né? eu Depois você vou passar um disponibiliza. link, eu Disponibiliza vou para passar um eles link, aí. daí aí vocês baixam só, Isso, tá bom? tranquilo, tranquilo. E fala justamente, Marisa, isso que você falou. Ele fala dos momentos que os anjos estão presentes no altar, né? A Marisa vai adorar, você vai gostar. E eles levam a nossa oferta a Deus, né? Eles na hora da oferta, eles apresentam a nossa oferta, além da oferta, é como união à oferta eucarística mesmo, né? É E lindo, né? os anjos ajudando a pessoa para ir na missa.
Está com É, problema. Então ele ajuda a a pessoa. forma que ele age é muito É, é interessante. fantástico, é O que fantástico. eles mostram. É muito legal, é muito legal. Mas nós ficamos longe de todo lugar, né? Eu lembro que aí vai pegando o gancho, como diz o Jair da Marisa. Eu lembro uma vez um padre explicando, e eu acho que um de vocês também falou isso, de que a única hora que o anjo da guarda sai do nosso lado é a hora da consagração da hóstia, Sim, que todos da eles hóstia. vão para o altar adorar o corpo e o sangue de Jesus. E Sim, exatamente na hora que você recebe a Eucaristia, ele se vira para você e começa a adorar Jesus que está dentro de você. E ali fica. sim, sim, sim. É isso que o filme mostra. Né? É. Alguma coisa para falar, dona Rosélia? Rogério, nada, tá quietinho hoje. Rogério, Não tenho nada para acrescentar. tá legal. O que eu achei muito interessante é que o catecismo deixa claro a superioridade dos anjos, né, diante da criação humana, né? Mas que na realidade eles, por Jesus Cristo, eles são chamados a nos servirem para a nossa salvação, né? Então, os nossos anjos da guarda, Marisa, eles são criaturas de Deus assim gloriosas, né? Poderosíssimas, né? O poder, a força deles é tremenda, né? O poder deles é tremendo, né? E eles vão ter uma autoridade na nossa vida à medida que nós aderimos a Deus, né? Então, o poder que eles têm na nossa vida, né? Ele é tremendo e nenhum mal pode nos aproximar sem que nós autorizemos, né? Então, os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, né? Eles estão ao nosso redor e eles rugem, fazem barulho, ficam falando na orelha nossa, dão sugestõezinhas, eles fazem tudo isso. Mas só que eles não podem nos tocar, porque tem um guarda poderoso ao nosso lado, além de sermos selados pelo próprio sangue de Cristo, né? Mas assim, existe um Exato. poder sobrenatural que está à volta daqueles que realmente aderiram à vontade de Deus, né? E fazem a vontade dele, né? Aí cai de novo na bênção, né? Né? Serás bendito aquele que fizeres o que eu falo, né? Andarem pelos caminhos que eu ando, né? Por quê? Porque eles vão estar protegidos de tudo, né? Então existe uma proteção que vai muito além de uma proteção física, né? Porque as doenças continuam vindo, mas não existe um mal que nos possa fazer perder a nossa vida eterna, né? Isso é uma opção nossa, né? E eles estão aqui para guardar mesmo, né? Essa vida eterna, né? Havia um padre que dizia assim, né? Ó, vocês que dirigem, gostam de correr muito, né? Toma cuidado, né? Porque o anjo ele não entra aonde o pecado entra, né? Então, se vocês estiverem num carro andando a 180 quilômetros por hora numa estrada que é 100, o anjo já saiu do carro, viu? Boa. Porque você está transgredindo a lei, né? Então, cuidado, anda na velocidade que deve estar. Ou seja, é a garantia nossa de que nós estamos sob a proteção de Deus é que estamos fazendo aquilo que Ele nos pede, né? E seguindo as leis de Deus, né? E também as dos homens quando não se contrapõem com as leis de Deus, né? Nós só podemos ir contra a lei dos homens quando elas
querem, eles estão se contrapondo à lei de Deus. Aí pode ir preso e vai pela lei de Deus, né? Não tem problema. Ok, Oswaldo, gente? posso falar, Oswaldo? Fala, Jair. O próximo encontro nosso é exatamente o Sábado Santo, de 19. Hum, Que hum. fazer? Pergunta, o que fazer? Sim. Eu não vou estar aqui, eu vou estar viajando. Eu acho que a gente Não, deveria no pular sábado não esse. vai dar. No sábado a gente Eu tem acho muito melhor compromisso. passar, né, Martin, também, e Jair, Acho que Oswaldo, para deveria o outro. pular esse e voltar então, dentro de mais 2 semanas, dentro de. Seria Só, dia só 3 de pular esse. maio. 3 de maio, O que seria? A gente tira padrão. esse final de semana e vai. Eu não falo para atrasar um ou outro, porque eu adiantar um eu tenho um compromisso, aí eu não posso. E eu tenho outro compromisso no outro Tá. também. Então a gente pula esse e aí se encontra, então. Voltamos 3 de maio, Martin. 3 de Eu nem sei maio? quando que é a data. Mas O próximo seria dia 19, que é o 19. Sábado Santo, né? É. uhum, 19, daí dia 20 é Páscoa, né? Isso. Então, aí teríamos dia 26, dia que a gente pularia, e dia 3 nós retornaríamos. Perfeito. Perfeito. Pode ficar assim, isso, então? sim. Para a gente Aham, Ok? coordenar aqui. ok. Sem Então, problema. está combinado. Marisa, faz uma oração final para a gente de agradecimento por Deus, por toda a sua criação e por tudo aquilo que Ele nos ensina para que a gente possa aderir a Ele, né? Obrigada, Senhor, por esse estudo, por nos trazer tantas palavras de sabedoria e de verdade dentro do catecismo e dentro da sua Sagrada Escritura. Muito obrigada, Deus, por nos permitir estarmos juntos e crescermos na fé e termos sempre a certeza de que se andarmos, caminharmos nessa vida que o Senhor nos deu de graça, sem pedirmos, que o Senhor nos deu de graça, se caminharmos na sua palavra, na sua verdade, nós estaremos seguindo nesse caminho santo até os céus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelos anjos que o Senhor nos deu de presente no nosso nascimento, no nosso batismo. Quando recebemos a água do batismo, o nosso anjo da guarda estava ali ao nosso lado, muito feliz em fazer parte da nossa caminhada e nos ajudar sempre a nos levar até o Senhor e nos levar ao seu Filho, Jesus Cristo. Então, vamos rezar um santo anjo, ou para o nosso anjo da guarda, e que ele continue nos protegendo e protegendo a toda a nossa família, aos nossos filhos, a Vânia, que está com uma missão tão difícil, mas que ela é capaz, porque Vânia é muito forte. Santo anjo do Do Senhor, Senhor, meu meu zeloso zeloso guardador, guardador, se a que ti a me ti me confiou a confiou, piedade piedade divina, divina, sempre me sempre rege, rege, me guarde, guarde, governe, governe, ilumine. ilumine. Amém. 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 Em nome do Pai, do Amém. Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Feliz Páscoa Amém. para todos aí. Feliz Para Páscoa. vocês Feliz também. Páscoa, feliz Semana Santa para Feliz todos, na Semana paz do Santa. Senhor, com muita Amém. alegria Amém. para o sábado de aleluia e para o domingo.